relação ao Jeffrey Schickini. O que aconteceu com ele no Supremo Tribunal Federal? Então, Jeffrey Schickini, que para quem não sabe é o advogado de Felipe Martins em relação à situação que Felipe Martins se encontra. Hoje é o julgamento, ele está dentro do Supremo Tribunal Federal e houve uma situação em que Jeffrey Schickini teve a palavra não apenas cerceada, mas ele foi removido. E o que ele me relatou? Que ele foi abrir uma questão de ordem na fala do Moraes e que o ministro Dino não deixou. E aí ele insistiu e, de repente, Dino avisou que chamou um policial para tirá-lo ali do local da fala. O que é importante? Eu estava consultando alguns especialistas e eles colocam que não existe indeferimento de uma questão de ordem antes dela ser formulada. Notem que aqui a questão de ordem ela não havia sido formulada e não houve a permissão e disse que era uma negativa e a partir disso um policial armado veio, segundo o Jeffrey falou para mim, até gritou com ele, foi bem truculento, e o retirou dali. E aí eu queria pegar o artigo 7º, inciso 6º do Estatuto da OAB, que assegura ao advogado o direito de usar da palavra pela ordem em qualquer tribunal para esclarecer equívoco ou dúvida, bem como para replicar acusação ou censura. Então essa é uma situação aqui bem drástica em relação ao direito, que é tão belo em relação à defesa dos advogados. Ao que parece, a OAB estava presente e nós esperamos que ela se posicione em relação a isso. O Jeffrey vai ainda hoje fazer a sustentação oral deste caso do Felipe Martins, mas bem truculenta toda a situação que começou porque ele solicitou ali, ele colocou alguns slides na apresentação dele, entre eles um do Bolsonaro conversando com o padre e o ministro Alexandre de Moraes não permitiu esses slides. E aí abre uma discussão sobre o limite do direito do advogado expor seu caso, a sua preferência e liberdade. Então, vamos aguardar mais informações aí do julgamento. Mas não tem a prerrogativa também de que a pessoa pode se manifestar na defesa? Ou existe um limite para isso, mano? Pois é, mais um ponto polêmico numa semana extremamente conturbada para o Judiciário e, sobretudo, para o Supremo Tribunal Federal, né? Então, mais uma vez, num contexto em que o país precisa de pacificação, em que o país precisa de retomada da confiança nas instituições, uma conduta, no mínimo, polêmica, que gera, no mínimo, controvérsia em boa parte da sociedade brasileira. Isso é extremamente preocupante, porque a democracia se constrói com o dissenso e com a sensação de todas as partes de que a regra do jogo é maior do que os personagens que figuram no jogo. Então, para isso, a lei precisa ser igual a todos e os direitos de defesa precisam ser respaldados, mesmo quando se trata de pessoas que eventualmente terminem o processo de forma condenada, mas todos, né, independentemente dos crimes que cometeram, devem ter o seu direito à ampla defesa respeitado. E quando temos uma notícia como essa, aumenta mais uma vez a desconfiança e a discórdia a respeito da forma como o Judiciário, e especialmente o Supremo, tem conduzido esses casos. E é uma questão de ordem, o mais assustador talvez seja, que é uma questão de ordem que ela não é feita, ela é negada antes de ser feita. Então era uma questão de ordem de um advogado do caso e de repente não negada. Mas aí ele insiste e vem um policial armado mais uma vez pedindo a sua retirada ali. Então é uma situação que nos preocupa enquanto democracia, enquanto democratas. Só queria fazer uma pergunta aqui retórica, né? Vamos imaginar, talvez se esse advogado aí fosse o Cacai, com a mesma conduta aí, será que teria o mesmo rigor contra ele? Ele estaria de bermuda. Um advogado que pode entrar de bermuda no STF, mas ele é amigo, ele é amigo dos reis, do sistema e do establishment. E aí tudo é permitido. Agora, aos inimigos, o rigor da lei e muito mais. Bom, doutor, você que é delegado também, acho que pode falar melhor do que ninguém, né? Porque no direito, existe uma diretriz durante a sustentação oral de você não pode apresentar alguma coisa, algo que é vetado no direito ou não? Não, é claro que existem normas e regras expostas tanto na Dias trouxe a foto do Bolsonaro com o padre.
Sim, claro que existem regras que estão dispostas na legislação ordinária. Código Penal, Processo Penal, Código de Processo Civil, além dos regimentos internos de cada tribunal, que tem que ser respeitado. O que a gente não pode admitir, que a gente acaba assistindo muitas vezes, são tratamentos distintos diante de situações idênticas, a se depender do gosto do freguês, do alvo de determinado rigor, né? E a mim me parece um caso muito claro aí, em relação ao Jeffrey Schickini, que é um advogado que tem se alinhado, de certa maneira, aos valores, à direita, e criticado, de alguma maneira, a esquerda, o governo federal, isso tudo que incomoda muito o sistema. Agora, vale dizer que o Schickini também é um personagem que tem uma participação na narrativa política, né? Então ele é bastante performático, já teve bate-boca com alguns figurões do bolsonarismo e há quem diga na própria direita que ele, ao longo desse processo, tem construído uma espécie de pré-campanha para sair candidato. Então também é importante pontuar, eu não tive acesso aos detalhes daquilo que aconteceu, foi enquanto estávamos aqui no programa, não vi o vídeo ainda de tudo que ocorreu, mas não podemos descartar também aquela chamada falta cavada, né? Não, mas Não, aqui... E aí tem um aspecto também que a imagem não mostra ele sendo retirado, né? Porque a transmissão é pelo Supremo Tribunal Federal. E aí essa imagem claramente não mostra. Até a gente está em contato com Brasília para saber se a nossa equipe estava acompanhando lá para ver se tem essa imagem. Provavelmente vai surgir. Mas existe aqui também uma situação que é anterior, que é ele foi removido do processo em uma decisão que olhava uma legislação de 1940, 50, pelo ministro Alexandre de Moraes. O Felipe Martins o escolheu como advogado. Isso é um preceito básico do meu direito à defesa. Eu posso escolher quem serão meus advogados. E a partir disso, houve essa remoção e ela foi tão mal vista em termos assim, de Estado Democrático de Direito que o ministro Alexandre de Moraes reviu a decisão da remoção de Jeffrey Schickini. E aqui, pessoal, mais uma vez, uma questão de ordem foi indeferida pelo ministro Dino e esta questão de ordem não foi apresentada, não havia microfone. É por isso que nós não escutamos nada sendo dito ali dessa questão de ordem. Então, como que se pode fazer isso? E mais uma vez, por causa do slide que tem imagens que o ministro Alexandre de Moraes não julgou relevantes para a defesa. Me diga, cabe ao juiz dizer se algo é relevante para a defesa? Perfeito. Eu acho que esta é uma lógica, uma contestação do Estado Democrático de Direito. Cabe ao juiz falar, isso é relevante para a defesa? Isso eu não acho que seja. Não, cabe à defesa montar ali a sua arguição, os seus argumentos, a sua forma de pensar e ver o mundo. Eu não sei se ele irá ou não para o caminho político, mas a questão é que eu vejo muitos advogados, meu pai é um advogado, eu tenho muita, mas muita admiração pela profissão. Sempre que a defesa está sendo tolhida, a gente precisa realmente, enquanto sociedade, repensar e pensar as formas de interação. Me parece, e aí não dependo de uma situação de colocar uma arma, de alguma questão assim, mas que indeferir algo que não foi verbalmente apresentado é um não prévio e não vale-se um não prévio dentro da construção do nosso belíssimo, importante Supremo Tribunal Federal e do Estado Democrático de Direito. Só quero ver, vamos aguardar se a OAB vai promover algum ato de desagravo aí em relação a eventuais prerrogativas feridas do advogado Jeffrey Schickini, quando a gente assiste esses atos de desagravos sendo feitos aí de maneira recorrente. Mas será que é só por outro lado? Será que tem uma carga de ideologia também no que é desagravado pela OAB? Espero que não.